Pois é, a gente falando dessa reforma da Previdência, o tal do BPC está sendo muito criticado. BPC é benefício de prestação continuada, uma grana dada ao idoso pobre ou às pessoas com deficiência. Para quem tem deficiência, eles já disseram que o BPC não vai mudar em nada, mas para o idoso pobre está diferente. Hoje, o idoso pobre que não conseguiu contribuir ganha R$ 998 a partir de 65 anos. Com a nova proposta, esse cara vai receber R$ 400 a partir dos 60 anos e só vai ganhar R$ 998 aos 70 anos. Resta saber se o cara que viveu com tão pouco vai chegar aos 70. A gente conversou com o economista Arnaldo Lima, que sabe tudo de Previdência. O principal objetivo das propostas referentes ao BPC é incentivar a contributividade para a Previdência Social. Não é justo para o trabalhador contribuir 15 anos e receber um salário mínimo aos 65 anos de idade, enquanto que aquele trabalhador que não contribuiu para a Previdência receber o mesmo valor na mesma idade. A proposta resgata aos 70 anos de idade, que é a idade de elegibilidade quando o benefício foi criado, em 1974. É uma falácia dizer que as pessoas vão morrer e não vão se aposentar ou receber o BPC. Aos 65 anos de idade, a expectativa de sobrevida é até 83 anos de idade. E esta idade é muito parecida no Norte, no Nordeste e no Sudeste. Essa expectativa de sobrevida tem aumentado ao longo do tempo e isso é muito positivo para a nossa sociedade. Mara, você concorda com o que ele falou? Sim e não. Quer dizer, eu não... eu acho que tudo que eu li na reforma, a coisa que me chamou mais a atenção foi o BPC, porque é um ponto importantíssimo. O Chile, ele fez a grande reforma da Previdência há mais de 30 anos, ele tira o custo da Previdência do Estado, ele experimenta uma onda de desenvolvimento e hoje... E depois, foi feito na época da ditadura Pinochet, agora mesmo depois, com o fim da ditadura, com partidos de esquerda eleitos, não mexeram na estrutura da Previdência no Chile, não mexeram. Quer dizer, todos os governos, inclusive a Bachelet que passou lá, que passaram lá, não mexeram na estrutura. A estrutura é o modelo de capitalização, mesmo governo de esquerda. Agora, o que aconteceu no Chile? Aconteceu que hoje, né, muita gente que se aposentou de renda mais baixa não está conseguindo ter o mínimo para viver. Por quê? Porque não juntou dinheiro, porque tem muita informalidade, porque não contribuíram e tal. E o fato é que isso é um problema, você não pode deixar essas pessoas. E aí eles fizeram um ajuste que foi criar o Pilar Solidário, que é o nosso BPC. Então, assim, eu acho que o BPC ele é extremamente importante, porque não dá para você deixar uma pessoa numa idade tão avançada, sem colocação no mercado de trabalho, e como o Pedro bem colocou, quer dizer, são pessoas que estão na base da pirâmide, que não vai trabalhar fazendo análise, enfim, no escritório, vai trabalhar lá pesado. Então, a idade conta nesse aspecto. Não dá para largar essas pessoas aí. E eu acho que esse é um ponto. Agora, concordo com ele, quer dizer, o que o governo faz? Concordo nessa parte, mas acho que é importante dar esse benefício para as pessoas e acho que 65 anos é uma bandeira que a oposição teria que colocar. Mas, por outro lado, Mara, o governo antecipou o pagamento, quer dizer, são 400, mas 5 anos antes, né? Pois o que o Rogério Marinho diz, evidentemente eu não fiz a conta, não dá para fazer, é que, na média, esse é o único item em que o gasto do governo está aumentando. Exatamente. Então, o sujeito, em vez de ele ganhar o salário mínimo lá aos 65, ele ganha os 400, e até se não é verdade, mas o argumento da esquerda, da oposição, é que a sobrevida seria muito baixa. Não é, mas ainda se fosse, é melhor ele começar a ganhar logo aos 60, vai que ele não chega nem aos 65. E esse ponto que ele colocou é importante, quer dizer, se você fala, olha, não precisa contribuir, que você vai ganhar de qualquer jeito, você de fato vai estimular o não recolhimento, não cuidar da Previdência. Outro ponto que ele colocou, o Arnaldo, ele participou, ele conhece muito o sistema de Previdência no Brasil, ele participou, escreveu, ajudou a escrever a reforma do governo Temer, ele acompanha bastante isso. E ele diz o seguinte, o BPC é hoje o benefício social mais caro que ele tem. Ele custa o dobro do que custa o Bolsa Família, por exemplo, para atender um público menor. E a questão é que o país não tem dinheiro. Então, essa é uma outra questão que tem que ser desenvolvida. Agora, o que acontece? A oposição, ela não discute isso
seriamente. Como é que vamos resolver esse problema dessas pessoas que não contribuíram e que estão em idade avançada e como é que resolve? Ela está discutindo os privilégios do judiciário, como você falou, é o corporativismo. É isso que ela vai focar para defender. Independentemente do BPC ser bom ou não, quer dizer, o cara ganha menos, mas ganha antes. Na média, vale a pena ou não? Em tese, vale. Mas aí cada caso é um caso, depende de quando é que você vai morrer. Mas do ponto de vista político, esse é provavelmente o ponto fraco, o maior ponto fraco da reforma, porque é esse que o demagogo, que o hipócrita que pega. Então você, mas você está fazendo isso que é uma crueldade com os idosos pobres. Então isso facilita muito esse discurso, que é um discurso cara de pau, né? Um discurso demagógico, mas e o Rodrigo Maia tem que falar. O Rodrigo Maia falou uma coisa que eu achei muito pertinente, que ele falou assim, o governo está perdendo a guerra de comunicação. Porque, até porque... Desde o dia 1. Não, na guerra de comunicação em relação à reforma. Tanto que ele já mudou, ele achava que dava para aprovar em maio, já está postergando isso daí. Porque é o seguinte, nas redes sociais, o Flávio Bolsonaro também é contra a reforma, quer dizer, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro são contra essa reforma também, porque são militares, são funcionários públicos, enfim. Mas nessa eu acho que a gente fecha o ciclo junto com tudo que a gente estava falando aqui. O problema fundamental desse governo é um governo que decidiu que não precisava de agência de publicidade, que não precisava falar, que rede social ia servir para tudo. Aí bota um porta-voz, que é aquele porta-voz antigo, que é o cara que jamais sai da mensagem. O porta-voz, de fato, é o nosso amigo Carluxo, como você estava falando. E o objetivo do Carluxo é fazer guerra contra troll ou a favor de outros trolls nas redes sociais. Não existe uma comunicação em função daquilo que o governo deveria entender como comunicação, que é o quê? Que é, eu quero ditar quais são os temas políticos sobre os quais o país deve concentrar a sua conversa. E a partir do momento que eu cito quais são os temas, eu quero dar o tom. Eu quero, olha, a discussão tem que ser sobre isso em particular, tem que ser com esse enfoque. Esse é o trabalho do governo de comunicação. Só que não é assim que as pessoas que estão pensando em comunicação do governo entendem o trabalho. E se você olhar o Congresso hoje, quer dizer, os partidos historicamente de oposição contra a reforma e tal, PT, PSOL, eles vão juntar ali 78 pessoas, menos de 80 votos. Então, em tese, o governo estaria ali com o caminho aberto para aprovar essa reforma. Até o PDT do Ciro está fazendo aceno pró-reforma. Mas esse problema de comunicação do governo é tão grave que ele pode causar um divórcio entre os agentes do governo, que são essas pessoas que têm essa mentalidade mais... os militares que não querem perder alguns privilégios, os deputados que têm sua base eleitoral a política no Brasil é muito voltada para essas categorias, assim, os sindicatos, os grupos, o cara que vai lá defender os guardas municipais e tal, etc. E o eleitorado do Bolsonaro, assim, boa parte dele, que é um eleitorado com a mentalidade liberal, que é gente que fala assim, não, tem que passar essa reforma. E aí, essa pessoa, se daqui a começar a ver que tem muito agente público botando o dedinho nessa reforma, vai se sentir como? Não, é o chamado timing do mercado. O mercado tem sido muito generoso, acreditando muito. Mercado doméstico, mas os estrangeiros não. Seria mas, enfim, até quando vai isso? Quer dizer, você olha hoje os gestores de carteiras, a posição deles ainda é muito kit Brasil, favorável de que vai passar reforma, vai vir esse ciclo e tal. Se começa a achar que não vai, que não passa, isso pode criar Você pode ter dólar subindo, juros subindo, inflação subindo, crescimento, que é a coisa mais importante, o crescimento econômico não vindo efetivamente. Alguém tem que cuidar muito da saúde do Paulo Guedes. Né? Mas esse homem não pode nem pegar um resfriado. Ainda sobre essa questão da guerra, enfim, da batalha da comunicação, a reforma da Previdência é muito difícil como tema para a comunicação. Para qualquer governo, não só. Esse governo é particularmente, comprometido na capacidade de comunicação. Mas o fato é, a reforma da Previdência, ela não é boa para ninguém. Ela é ruim para todo mundo. É extremamente impopular, claro. Ferra com todo mundo. Mas ela é ruim para todo mundo. E muito ruim para as corporações. Muito. Então você tem que ver assim, bom, pode continuar tudo como está,
eu me aposento jovem, tomo o calote logo e vou trabalhar até morrer. Que é o que acontece, né? O Brasil quebra e você não tem o que fazer. Você tem que entender, por exemplo, a reforma é ruim para mim, mas é pior para o juiz, para o militar, para o procurador, para o sindicalista, para as grandes corporações. E entender isso. Essa comunicação é complicada de fazer. E você ainda tem, obviamente, gente muito boa de comunicação, isso é incrivelmente bom, né? PT, PSOL, essa turma toda sabe comunicar, especialmente quando, na verdade, que é um espetáculo. Então, porque é um sempre muito discurso mais difícil mesmo, fácil, muito é um mais discurso fácil. populista, é um discurso mais fácil, você não coloca todas as questões envolvidas. Se você está dizendo não queremos que ninguém perca nada... Não, mas olha só, Mara, se fosse o governo do Haddad agora, a gente estivesse falando, e o Haddad tivesse, igual o Lula fez lá na Carta aos Brasileiros, nos primeiros momentos do PT, e o Haddad tivesse comprometido a fazer uma reforma... Não tem saída, você vai ter que fazer uma reforma da Previdência, senão esse país vai quebrar. A comunicação estaria diferente. Porque não tem saída, né? Pois é, não tem. A comunicação seria diferente. Seria uma coisa do tipo assim, pessoal, juntos nós vamos passar por uma obra, é tipo uma obra na sua casa. É ruim para sua mãe, você não vai poder usar o banheiro durante um tempo, você sei lá o quê, mas vai ser melhor para todo mundo depois. Vamos juntos nessa. Força Brasil. E aí todo mundo reforma da Previdência já. E aqui é uma briga de foice no escuro, é todo mundo louco. E eles iam ter, até porque isso é uma coisa que com o passar do tempo o PT aprendeu a fazer, eles iam ter boa publicidade. A publicidade é importante. Entendeu? É você saber, não é mentir, é você saber construir de uma forma positiva aquilo que é necessário fazer. Não, é você mostrar que limões fazem sim limonadas. Isso não é um problema, é verdade. Claro. Não precisa mostrar só o lado. Um limão pode fazer tanto uma limonada quanto espremendo o olho, você fica pau da vida. Então... Agora é interessante, né, que a reforma da Previdência, nos anos 90, foi feito um projeto pelo Eduardo Jorge, ainda no PT, que é basicamente a estrutura... É isso, é unificação, é não ter mais os privilégios e tal, é uma coisa assim, um arcabouço muito parecido. Só que, se tivesse sido aprovada naquela época, ela só ia começar, isso estava previsto no projeto, ela só ia começar para quem entrasse no mercado de trabalho em 2000. Ou seja, todo mundo ia estar bem, mantido ali os seus direitos e tal, e quem começasse a entrar no mercado de trabalho em 2000, então teria esse novo arcabouço, que era um projeto que tenta reduzir as desigualdades, porque na aposentadoria no Brasil hoje, as desigualdades, que no Brasil não são pequenas, ficam ainda maiores depois da aposentadoria, por conta desse corporativismo, enfim, que tem. E o Eduardo Jorge contou pra gente aquela vez, ele falou assim, a hora que eu tomei pau de todo mundo, sabe, do governo, era governo Fernando Henrique, e ele falou que o Fernando Henrique falou, não sei se foi o Fernando Henrique, mas alguém do governo falou, não, traz o Projó, e quando eu li, eu falei, puto, mas isso tudo, né, quer dizer, era de fato uma reforma... Era necessária. Necessária, e quanto mais você adia esse problema, mais dura ela será. Se tivesse feito a reforma no início do governo Lula, teria sido mais dura do que essa aí do Eduardo Jorge, mas mais suave do que essa que a gente está tendo agora. Exatamente. E é uma coisa, quando o Lula venceu, lá em 2002, eu me lembro que eu falei, bom, vamos ter o Lula, né? Bom, não vai ser. Mas quem sabe ele faz a reforma da Previdência. Até porque para um presidente de esquerda só é mais fácil. É muito mais fácil para ele. Exatamente, se tinha alguém que poderia... E foi o PSOL que não existia... Foi o pessoal que estava dentro do PT. A turma que impediu saiu e fez o pessoal. Tem um outro detalhe também, que é o Lula, num determinado momento, ao fim do primeiro mandato dele, ele tinha uma popularidade imensa que ele preferiu garantir para reeleição ao invés de fazer reformas, né? É verdade.